Ah, tá, já botei aqui no aplicativo. O bom desse aplicativo aqui que ele já grava automaticamente. Esse é o bom, tá? Aí vamos ver aqui o que é porque a Tainá não pode participar por conta de um problema. Eu também não sei se vou conseguir ficar por muito tempo, professor. Não estou muito bem hoje. Não, sem problema nenhum. Tá? Hoje eu não vou ficar tomando muito tempo de vocês, não. Ó, vamos aqui porque interessa aqui, tá? Já que o pessoal tá hoje, tá com seus compromissos aí. Escuta só rapidinho, tá? Ah, peraí, calma aí. Acho que foi. Tá. Olha só. Deixa eu fixar a tela aqui para mim. Beleza. Escuta aqui que eu vou falar com vocês. Vocês vão, lá na hora lá da prova da sexta-feira, vocês vão aprender, abre aspas, a limpar ali um curativo. Limpar um curativo foi ótimo. A limpar ali uma ferida. E sobre aquela ferida você vai colocar ali o curativo. Só o que você tem que ter na tua cabeça? Quando a gente está falando... Deixa aqui. Quando a gente está falando de ferida, as feridas que você vai proporcionar uma cobertura. Cara, o que é cobertura? Cobertura é justamente uma solução, é uma substância que você passa sobre aquela ferida com o intuito de você fazer o processo de cicatrização. Tá legal? E aí você vai colocar ali, né, os gases, micropólio e tudo mais para fazer aquela cobertura para você, abrir aspas, tampar aquele local para aquilo ali não ser uma porta de entrada de micro-organismos. Senão você vai detonar ali o cara. Então, o que acontece? Quando a gente fala de ferida e curativo, você tem que ter duas coisas na tua cabeça. As feridas que você vai mais fazer curativo no hospital são feridas que elas são provocadas por lesão por pressão. Já começa aí a situação. A lesão por pressão, antigamente a gente chamava de úlcera por pressão. E que há muito tempo, tem gente que fala isso até hoje, está errado, chamava de escara. Por que mudou o nome? Vou falar agora, aguenta aí. Mudou o nome pela seguinte forma. Hoje em dia, o termo lesão por pressão, ele é mais abrangente. Em que sentido? Tudo aquilo que provoca uma lesão na pessoa devido a uma pressão num determinado local, eu posso chamar que aquilo ali é uma lesão por pressão, ou seja, uma ferida que foi provocada ali. E nesse tipo de lesão, eu consigo o quê? Determinar os estágios daquele ferimento, tudo bem? E o tipo de tecido que se encontra naquela ferida. Pô, professor, não estou entendendo muito bem o que você está querendo falar, não. Me explica aí melhor, vou te explicar. Eu estou querendo falar o seguinte para você. Por exemplo, a ferida, cara, a ferida de um paciente A é diferente de um paciente B. É diferente, pô. Em que sentido? Quando você fala do estágio da ferida, grava sempre, isso é macete, para você não esquecer. Eu estou falando do aprofundamento da ferida. Eu estou falando, porra, aquela ferida está se abrindo, né? Abrindo não em relação à largura, mas também em relação à profundidade. Então, o que acontece nisso aqui? Eu tenho que ver quais são os tecidos que estão sendo o quê? Acometidos. Então, isso a gente chama de estágio. Toda ferida tem estágio? Toda ferida tem estágio. Ou melhor, toda lesão por pressão, ela tem os estágios? Ela tem que ter. Não tem como você classificar uma ferida sem que você diga para mim qual é o estágio dela. Se ela está em primeiro, segundo, terceiro ou em quarto estágio. É obrigatório você dizer isso lá na sua evolução. Por que eu estou falando isso para você? Porque, cara, assim, eu estou falando que é uma coisa que eu vivi, eu estou vivendo isso. O que salva você lá no hospital não é que você está tratando todo mundo bem, que você está passando a mão em todo mundo, você está beijando a boca, está beijando o rosto de todo mundo. Não, tem nada a ver. Isso não quer dizer nada. O que salva você é a sua evolução, a sua anotação de enfermagem. Pô, eu bato isso aí na tecla de vocês direto. E esse troço aí, cara, vai por mim. Tem muita gente que não faz isso. Infelizmente, até profissionais já graduados não fazem uma boa anotação. E deveriam fazer. Por quê? Porque no momento que você está fazendo a sua anotação de enfermagem, no momento que você está fazendo ali a anamnese do paciente, bota uma coisa na tua cabeça. Porra, quando você vai fazer a anamnese no cara, você mandar o cara ficar pelado, não, peraí, vou aqui te examinar. Não, pô, você não está fazendo obra, você não é artista plástico. Eu estou falando o seguinte, você não vai ali atender o camarada? Vou. Tu não vai encaminhar o paciente para o banho. Quando você encaminha um paciente para o banho, a gente chama de banho de aspersão. Tá? É o nome aí que a gente chama ele. Quando você dá um banho no local onde aquele paciente está repousando, a gente chama ele de banho no leito. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender isso ou não? Deu.
que acontece? No momento que você está dando um banho no paciente, aquele paciente tem curativos para serem trocados. Então, você vai trocar aquele curativo, você vai lavar aquela ferida ali, você vai colocar uma nova solução para você, o quê? Evitar a contaminação e promover a cicatrização daquele tecido, daquele maluco. O que acontece nisso aqui? Quando você está ali trocando aquele curativo, quando você está trocando ali, quando você está ali higienizando aquela ferida, aquele momento ali é crucial porque depois você vai descrever como se encontra aquele ferimento. E aquilo ali é importante para quê? Aquilo é importante pelo seguinte fator. Não é para você salvar a tua vida. Não, pode pôr essa bobeira. Aquilo ali é importante porque naquela descrição é interessante porque o enfermeiro ele pode trocar ali o tipo de cobertura. Isso é importante. A enfermagem ela tem total autonomia de que tipo de solução a gente vai colocar no ferimento. Ah, mas eu vejo. Aí, né, aqueles comentários assim. Ah, mas, enfim, na unidade A, B, C ou D, quem prescreve a cobertura é fulano de tal. Quem faz isso é Beltrano de tal. Bota a coisa na tua cabeça. Cara, o hospital é uma empresa, como qualquer outra. Então você tem uma boa gestão e você tem uma má gestão. Bota sempre na tua cabeça. Por mais que a gente está lidando com vida, isso é difícil a pessoa entender, cara. Pô, por mais que você está lidando com vida, por mais que, pô, né, tem toda aquela parte de sentimentalismo e tal, né, toda aquela emoção ali, você tem que saber que aquilo ali é uma empresa. Eu tenho funcionários ali, e quando você tem uma má gestão, e quando você tem profissionais que não são capacitados, ou melhor, não é nem capacitado para estar, mas são profissionais que não se aperfeiçoam, a tendência a fazer coisas erradas é alta. Aonde um começa ali o quê? Tomar a autonomia do outro. Então, às vezes, isso você vai ver muito. Então, você vai ver ali profissional que prescreve ali um tipo de solução, não é da competência dele, embora né, no mundo ali da saúde as pessoas pensam, mas fulano de tal, nossa, ele é X, ele é B ou C. Cara, ele tem uma formação que não tem nada a ver com a tua, ele tem que fazer o papel dele ali, ele tem que deixar o teu e você também o dele, e que se dane. Então, o que acontece nisso aqui? É exclusivo da enfermagem o tipo de cobertura a gente vai utilizar no paciente. Por quê? Porque o enfermeiro tem que saber esse troço aí. Ah, eu esqueci. De comer dinheiro não esqueceu, mas esqueceu de cuidar dos outros. Que negócio é esse? Então, o que acontece nisso aqui? O enfermeiro, lá na graduação dele, esse candongo aí, ele estudou esse troço. E o técnico de enfermagem, durante sua formação, você também tem que estudar esse bagulho aí. Então, não adianta chegar lá no hospital, cara, isso eu vi muito. Aí tem não sei se você sabia que no hospital tem gente aí que está me assistindo que pai e mãe trabalham no hospital. A gente tem uma coisa que a gente chama de comissão de curativo. Alguém já ouviu falar disso? Comissão de curativo ou não? Alguém já ouviu falar? Comissão de curativo. Alguém já ouviu falar disso? Ou não? Não? Para quem não sabe o que é uma comissão... Vocês estão me escutando, pessoal? Sim, professor. Ah, tá. Eu não tô brigando, não, tá? É porque eu tô sem imagem. Eu quero imagem. Cadê? A imagem vai e volta. Então, o que acontece? Não é possível encontrar sua câmera. Quando eu mandar o vídeo para vocês, vocês vão ver aqui a mensagem que está vindo para mim. Então, o que acontece? Dentro do hospital, a gente tem uma coisa que a gente chama de comissão de curativo. O que é comissão de curativo? É uma conjunta de profissionais que vai evoluir o quadro, tá? Daquela ferida, assim como da sua cicatrização. Isso é importante. Segunda coisa também, que a comissão de curativo ela tem por obrigatoriedade fazer a coleta do material para verificar que tipo de bactéria está ali naquela ferida, tá? Porque tem muita comissão que fala, não faz suave é coleta. Não se faz suave curativo. É mentira, tem que se fazer sim, tá? Ah, por quê? Ué, como é que você sabe que tem uma bactéria ali no corpo do cara se você não pesquisou a bactéria? Não existe isso. Isso é coisa de doido. Então, tem que fazer o suave ali. Retornando à situação. Como eu tenho uma comissão de curativos, como eu tenho uma conjunta de profissionais ali, no momento quando passa a comissão de curativo e verifica que é você que está realizando o curativo naquela pessoa, porque imagina você fechar o curativo da pessoa, o camarada abre aí. Não pode. Você aprendeu comigo que quando a gente está fazendo o curativo na pessoa, vamos lá, se for com pinça, qual é a luva que a gente vai utilizar? Quando a gente está fazendo curativo com pinça, é o quê? Luva de cirúrgico ou de procedimento? Só vou te perguntar lá na prova. Procedimento. De procedimento, isso aí, boa. Agora vem cá, eu posso tocar com a minha luva de procedimento direto na ferida? Ah, pode? Cirúrgica. Eu Não, só posso? com a cirúrgica. Ah, não, eu vou. Diretamente, não. Eu vou manipular sempre com as pinças.
Diretamente na ferida, eu não posso. Lembra disso? No momento quando você está fazendo um curativo, eu não posso. A higienização no leito da ferida é uma coisa, mas na pinça eu não posso, não. Não posso, em momento nenhum. Agora, vamos supor o seguinte: isso acontece muito, tá? Não tem pinça. E aí? Vai deixar o camarada sem fazer curativo? Não, não pode, porque isso. Tem que fazer, tem ou não tem? Aí qual é a luva que eu vou utilizar? Não tem a pinça. Qual é a luva? Cirúrgica. Muito bem. Aí vamos lá, vamos para o que interessa aqui, ó. Vocês estão indo bem, não está indo mal, não. Aí vamos lá para o que interessa aqui. Aí vamos lá. Você tem ali o curativo, tem que trocar. Você vai concordar comigo que você tem que retirar aquele curativo para quê? Para expor aquela ferida, né? Aí vem cá, quando você vai tirar aquele curativo velho, a luva que você está utilizando ali é qual luva naquele momento? Da retirada daquele curativo velho, é qual? Cirúrgico ou de procedimento? Procedimento. Procedimento, boa. Você retira ali aquela luva, retira aquela luva, foi ótimo, né? Você retira ali aquele curativo, não é isso? Retirou, você expôs ali aquele leito é o local, tá? Aquele leito, aquele sítio ali daquele ferimento. Muito bem, coisa linda, tá ali bonitinho. Ali, senhores, quando você for tocar naquele ferimento, presta atenção, qual é a luva que eu vou utilizar ali? Aí a gente vai higienizar e limpar, tá? Ou melhor, a gente vai fazer a antisepsia do local. Já até esqueci do termo. Então a gente vai fazer a antisepsia do local. Naquele momento em diante, qual a luva que eu estou utilizando ali? A cirúrgica. Cirúrgica. Tem que ser cirúrgica o tempo todo. Por quê? Porque a técnica do curativo, ela tem que ser uma técnica o quê? Asséptica ou antisséptica? Eu vou perguntar isso lá, hein? Então, cuidado. É uma técnica asséptica ou antisséptica? Vai ser mole, pô. Vamos lá. Vocês aprenderam lá em Fundamento Módulo 1, hein, cara? Vai esquecer esse troço, não, hein? E aí? Asséptica ou antisséptica? Hã? Ué, o que que eu... Vocês estão hoje falando nada? O que aconteceu? Vocês estão bravos comigo? Não fica bravo, não, pô. E aí? É uma antisepsia que você faz na pele ou uma asepsia? Ó, antisepsia é T de tecido. Lembra isso que ensinei esse macete para vocês? A gente vai fazer uma antisepsia do local. Tudo bem? Beleza? Agora, antisepsia, isso aí. Agora, o modo como eu estou procedendo naquele curativo, eu não posso levar mais contaminação ao local. Então, a técnica que eu executo é uma técnica asséptica. Eu tenho que evitar contaminação, tanto ao meu material, como também aquele ferimento. Aí o aluno às vezes fala assim, não é o caso de vocês, mas eu já ouvi. Ah, não, mas aquela ferida está contaminada. Ah, mas você vai levar mais contaminação para o cara? Não existe isso. Pô, tu quer salvar o cara, tu quer matar o cara. Decide o que você quer fazer. Então, o que acontece aqui? Eu não posso levar mais contaminação para aquele local. Isso que é importante. Então, toda a minha manipulação com o material é um modo asséptico. Tudo bem? Beleza? Ou melhor, eu tenho que agir de forma como asepsia. Tudo bem? É a forma asséptica, tá certo. Não falei errado, não. Tá legal? Agora, quando você vai fazer higiene ali daquele ferimento, é uma técnica antisséptica. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Show? Então, naquele momento, quando você está fazendo aquela antisepsia, naquele momento que você está manipulando o material, que você tem que evitar contaminação, chega ali, isso acontecer direto lá, chega a comissão, pô, tu não vai, tu acabou de fazer o curativo, fez tudo aquilo ali que você acabou agora de ouvir, você vai abrir aquele curativo de novo, já quer dizer, contaminou aquele troço, vai fazer tudo de novo. Escassez de material vai pro saco. Então não pode. E aí ele vai falar para você, vem cá, isso acontece muito de manhã, quem trabalha de dia vai fazer isso direto. Às vezes acontece, quando tem comissão lá, médica, essas coisas todas. O camarada vai perguntar para você, vem cá, descreve para mim como é que estava aquele ferimento ali para mim, por favor. Ele não está fazendo isso porque ele quer te prejudicar, ele não está dizendo isso porque você está fazendo prova para concurso público, ele está falando aquilo ali porque ele quer saber como é que está aquela ferida ali daquele cara. Aí você vai falar o quê? Ah, tá redondo, eu já ouvi já isso. Tá redondo, tá amarelado e tá com a ponta vermelha. Você entendeu o que o cara quis dizer? Não, nem eu. Então não pode. Então você tem que falar como é que está a borda daquele ferimento, você tem que falar em que estágio está aquele ferimento, e você tem que falar para o camarada qual o tipo de tecido que está ali. Isso é extremamente importante, é o que você vai aprender agora aqui comigo. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Show? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Peraí, alguém mandou uma mensagem aqui.
Ah, tá, não. Foi da antisepsia. Isso aí. Vamos lá, vamos que interessa aqui, jogo rápido aqui. Bom, então, ó, quando a gente está falando de ferida, ferida a gente tem uma opção de ferida. Né? Então, quando a gente está falando aqui de ferida, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: eu tenho dois tipos de ferida. Eu tenho uma ferida que ela é provocada intencionalmente, ou seja, quando eu tenho o intuito de provocar a lesão, e eu tenho aquela que ela vai ser de forma acidental. Pô, aí você vai falar, pô, mas peraí, como é que eu vou provocar uma ferida num cara? Não existe isso, existe. Lógico que existe. Existe sim. Nós chamamos de feridas cirúrgicas. Tudo bem? Toda cirurgia, você vai concordar comigo que eu tenho que fazer um corte naquele local para eu, de fato, o quê? Fazer a cirurgia. Então, aquele corte ali, ele provoca uma lesão naquele local. E aquilo ali gera um ferimento. Esse ferimento nós chamamos de feridas cirúrgicas. Tudo bem? Aí presta atenção. Ó, isso é cuidado de enfermagem. Grave isso aí. Leva até você morrer. Desculpa. O camarada, ele foi lá para a cirurgia. Escuta essa. Ele operou. Aí ele sai lá do centro cirúrgico. Não é isso? Sim ou não? Ele sai do centro cirúrgico. Aí ele vai para onde ele? Vai lá para RPA. RPA RPA é recuperação pós-anestésica. RPA ou SRPA. É sala de recuperação pós-anestésica. Tá esquecendo aqui o nome aqui. Ó, o maluco vai lá para RPA, fica lá em observação. Bom, deveria, né? Aí ele vai lá, fica em observação, saiu da observação, ele retorna. Há quanto tempo, professor? Depende do cara. Cada um é cada um. Aí ele retorna ali para o setor onde ele estava. Geralmente ele fica na clínica cirúrgica. Clínica cirúrgica é o local onde eu preparo o paciente para a cirurgia e é o local onde eu recebo o paciente da cirurgia. Isso não tiver complicação. Então esse maluco, ele chegou, retornou ao setor. Aí você vai observar, grava essa aí, que o camarada, ele fez uma incisão. Para quem não sabe o que é incisão, um corte. Por isso que nós temos tipos de ferimento cirúrgicos. Um deles são as feridas incisivas. Grava isso aí. O que é uma ferida incisiva? É uma ferida que ela é provocada através de um corte. Tudo bem? Nesse caso, é um corte que nós chamamos de corte cirúrgico. Por quê? Porque ela foi provocada de forma intencional. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Vai falando aí, pô. Vocês estão todo mundo calado aí. Pô, ninguém fala nada. Por que professor sono? Fica que sono não, pô. Daqui a pouco vai acabar. 2h40. Isso aqui é jogo rápido. Tá entendendo aí direitinho ou não? Você me deixa na mão legal, cara. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Isso aí. E a Ana Luto falou. Show. Isso aí. Larissa hoje tá calado, não fala nada. Antigamente eu perguntava pra caramba. Tá até com vergonha ela. Pô, professor, você fala tanto que eu até parei de falar. Tá mal hoje. Tá nada, tá com sono, tá metendo caô. Vou chamar teu pai e tua mãe pra te dar um puxão de orelha em você, hein? Teu professor tá te dando aula, você tá fingindo que você tá assistindo. Vou mandar teu pai dar um puxão de orelha em tu, hein, cara. Vai dar mole aí, vai. Aí, ó, vamos lá. Retornando aqui a situação. Então, aquele camarada, ele retorna ali do centro cirúrgico, perdão, ele sai do centro cirúrgico, ele retorna à clínica cirúrgica, agora eu falei certo, e aí você vai ver que tem um curativo ali. Esse tipo de curativo nós chamamos de curativo cirúrgico. Por quê? Porque ele é feito no momento ali da cirurgia. Esse curativo, como esse ferimento, né, intencional, ele fica ali vedado, né, por aquele curativo, a gente chama de curativos oclusivos. Então, o que é um curativo oclusivo? Curativo oclusivo é um curativo cirúrgico. E aquele curativo ali, ele não pode ser o quê? Ele não pode ser mexido, eu não posso tocar ali nele. Ah, não pode? Não, lógico que não. O camarada acabou de chegar da cirurgia, você vai meter a mão ali no local onde acabou de abrir? Pô, né? Pô, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso não, hein, cara. Então, quanto tempo então eu não posso mexer naquele ferimento ali? Uma pergunta interessante. 24 horas. Então, 24 horas a 48 horas, você não vai tocar ali. Ué, professor, então, calma aí. Não estou entendendo. Por que você não está entendendo? Pô, eu não vou mexer 24 horas, então não posso dar banho no cara, eu não posso tocar ali. O que acontece? Aí é que tá. Tua pergunta é interessante. O que vai acontecer é que o médico, ele vai avaliar aquele ferimento ali. Após a avaliação, né, após o aval médico ali, porque foi ele que fez, o que vai acontecer? A gente vai passando ali as coberturas, caso necessário. Quando a gente fala de ferida incisiva, tá? A gente tem um meio de cicatrização desses ferimentos, tá? Então, quais são os meios de cicatrização? Você tem que entender o seguinte: cicatrização é o reparo do tecido. Esse reparo ele só será feito através de um tipo de lesão. Então, quais são os tipos de cicatrização que a gente tem? Eu tenho 3 tipos. Eu tenho primeira,
segunda e terceira intenção. Tudo bem? Intenção, por que tem esse nome de intenção? Porque justamente é o ato na qual o nosso sistema tegmental tende intencionalmente reparar aquele dano ali. Agora é válido você lembrar o seguinte, presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui, cara, não é só para ferida cirúrgica, não. Isso também é muito lesão por pressão. Presta atenção. Não adianta você botar cobertura no paciente. Cobertura vou falar de uma forma grosseira só para a gente entender. São as pomadas, tá? Mas lembrando que você só não vai passar pomada no cara. Tira isso da tua cabeça. Eu estou falando dessa forma aqui, meia grosseira, só com a intenção de facilitar o entendimento. Mas você tem que gravar que você não bota sua pomada na ferida. Tá legal? Grava isso aí. Continuando. Então, o que acontece? A gente tem os modos como a nossa pele ela vai cicatrizar. Então, o que acontece nisso aqui? Vamos embora lá. As feridas, né, que elas serão cicatrizadas por primeira intenção, como é que vai ser esse modo aí de cicatrização? A gente vai justamente alinhar as bordas através de uma sutura. Então, o que acontece? As bordas ali daquele ferimento, a gente vai colocá-las o quê? Justapostas. Isso é interessante. E essa aproximação, ela se dá cirurgicamente. Então, tem um curativo incisivo, geralmente curativo incisivo, que é por corte. O modo de cicatrização é por primeira intenção. Grava isso, pode ser questão de prova. Não é minha prova, mas pode ser uma questão de prova, sei lá, uma prova para o hospital, ou uma prova para um concurso que você vai fazer futuramente. Sempre vai ser assim? Até você morrer vai ser assim. Então, como é que é a cicatrização por primeira intenção? As bordas daquela ferida, elas serão justapostas. Professor, fala para mim, esse posicionamento dela é intencional? Sim, é você que vai fazer isso. De que forma? Eu vou suturar aquela ferida ali. Tudo bem? Eu vou aproximar aquelas bordas. Detalhe importante é o seguinte, no momento dessa suturação, tá? A gente observa muito que aquele local não apresenta nenhum tipo de infecção. Tanto é que é uma coisa interessante. Quem já operou, que já tomou ponto, como é que a gente tem que fazer o curativo nessa pessoa? A pessoa que está com ponto. Luva cirúrgica, tá? E álcool a 70%. E gases estéreos. Ah, não passa pomada? Não, não. Ah, mas passa lubrificante? Não passa nada. Não, mas tem um óleo aqui maneiro pra caramba que sei lá, meu vizinho passou, minha avó falou que é bom. Para com esse negócio de óleo. Óleo lubrifica, dá infecção. Isso é importante você saber, por o seguinte, se você tem algum familiar que é diabético, aí daqui eu já estou emendando em outra coisa já. Se você tem algum familiar que é diabético, vira e mexe tem ferida no pé, e você taca óleo no pé do teu amigo ou do teu familiar, cuidado, que você está provocando mais infecção no pé dessa pessoa. Que isso, mas falaram que é para botar, então estou falando errado, não pode. O correto é você utilizar soluções hidratantes. Para desse negócio de ficar botando óleo em pé de paciente que tem diabetes. Você vai ali provocar infecção naquele local, porque o óleo leva água, a água dá infecção, dá fungo, dá bactéria, vai estragar o pé daquele cara. Você tem que hidratar. Hidratação é bem diferente de lubrificação. Então toma cuidado com isso aí, não faz mais isso não. Ah, mas fulano falou, não faça. Vai por mim que você vai se dar bem. Não faz isso não, que você está prejudicando o pé daquele cara. Então, retornando à situação, a gente passa o álcool ali a 70% naquele local. O álcool a 70%, ele vai intensificar o processo de cicatrização. Além do mais, ele vai evitar o quê? Polo de infecção no local. Um cuidado importante a gente entender é o seguinte, as infecções, tá, em pontos cirúrgicos, em suturas, né, que é o termo correto, elas podem abrir os pontos. Tá legal? Então, por exemplo, ó, vamos supor que o camarada ele fez uma cirurgia que a gente chama de laparotomia. Alguém já ouviu falar dessa cirurgia? Laparotomia. Alguém já ouviu falar ou não? Laparotomia. A Larissa falou que sim. O que é uma laparotomia? Quem é que lembra aí? Laparotomia. O que é uma laparotomia? Aí eu sei, mas eu esqueci. Oi, fala. Eu não lembro direito, mas eu acho que é uma cirurgia mais exploratória para investigar melhor o problema, onde abrem grande parte do corpo da pessoa. Boa, mas onde é que a gente vai cortar? Onde é que a gente vai abrir? Tem um local ali exato ali, qual que é? É o abdômen. É o abdômen, boa. A laparotomia é o quê? A incisão. Incisão é cortar.
É o corte aonde? Na cavidade abdominal. Aí tem um intuito ali de exploração, até mesmo, né? Com cirurgia propriamente dita. Tá certo. Láparo significa abdômen. Tomia vem de cortar, corte. Então, laparotomia, corte na cavidade abdominal. Muito bem. Eu fiz uma ferida incisiva. Eu tenho que o quê? Eu tenho que suturar aquelas bordas ali para quê? Para promover o processo de cicatrização. A cicatrização nesse tipo de ferida é o quê? De primeira ou de segunda intenção? Estou batendo nele direto aqui. Primeira. Primeira, lógico. Toda ferida incisiva é um tipo de cicatrização por primeira intenção. Grava isso, hein? Grava isso até terminar o curso. Vai gravando isso aí. Isso aí é obrigatório, hein? Não pode esquecer isso não. Vamos voltar. Então o camarada ele tá com a abertura, só que a gente fez ali a sutura para provocar a cicatrização por primeira intenção. Aí o que acontece? Começa a fazer curativo de forma errada. Aquilo ali, o que vai dar o que vai dar ali naquela ferida? Infecção. O que vai acontecer? Eu começo a abrir, eu começo a fazer rupturas naquele ponto. O que vai acontecer? Aquelas vísceras ali na cavidade abdominal vai expor toda para fora. É um processo que a gente chama de evisceração. Aí minha pergunta que eu queria falar para você, não é que, presta atenção, quando a gente está falando de evisceração, não vai fazer analogia com o filme de terror, que o intestino do cara foi tudo para fora, não, pelo amor de santo Deus, né? Também dá um tempo aí. É que parte das, mas isso é verdade, as vísceras, de certa forma, algumas delas elas vão para fora literalmente, porque os pontos eles se abriram, tá legal? Aí minha pergunta que eu queria falar para você é o seguinte, você vê um paciente com evisceração, tá? Não é ficar com a barriga toda para fora igual filme de terror, não. Para com isso. Você vê ali, né, vísceras ali. O que você tem que fazer? Qual é o cuidado de enfermagem? Chamar o médico. Não, porra, eu estou falando cuidado de enfermagem. Qual o teu cuidado ali? O que você tem que fazer? O que você faz ali? Vamos ver se tu sabe aí. Vamos ver. O que você vai fazer naquele momento aí? Você vai cuidar do cara. Então, o socorro do cara. Tampar o local? Não. Como é que tu vai tampar o local? O que você vai fazer ali? Pensa um pouco aí. Vai fazer o quê? Ah, professor, vou chorar. Vai chorar que isso? Então, o socorro do cara, tu chora, aí já é. Aí ferrou tudo. Não pode. E aí, você vai fazer o quê? Eu vou gritar. Vai gritar? Pô, tu vai gritar. Pra que tu vai gritar? Bobeira. O que tu vai fazer? Eu só vou fingir que não é meu paciente. Já era. Bateu o ponto, já era. E aí, o que você faz? Presta atenção.
Oi, pessoal. Caiu aqui a coisa aqui minha aqui. Deu uma caída aqui de luz aqui. Voltei aqui. Vocês estão me ouvindo aqui? Sim, professor. Beleza, caiu aqui, foi mal, tá? Pô, brincadeira. Deixa eu botar aqui pra gente aqui, aguenta aí. Peraí. Peraí. Tô aqui. Confirma aí pra mim aí se apareceu aí pra vocês aí. Apareceu de novo a imagem? Sim. Beleza. Pera aí rapidinho, só entregar aqui o telefone aqui, peraí. Deixa eu ver se é... Tô dispensando isso aqui não vai... Peraí, jogo rápido aqui, aguenta aí. É 10 segundos, peraí. Pronto, eu voltei aqui. Foi rápido. Aí, ó. Onde é que eu tava mesmo? Tá. Então, ó, lembrei aqui onde é que eu tava. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma compressa de gases ali, estéreo, vai embebedar com soro fisiológico e vai colocar sobre o local. Para quê? Para evitar ressecamento. A gente não coloca as vísceras de volta do lugar. Não faz isso não. Porque tem toda uma anatomia envolvida ali por trás. Então, você não faz isso não. Tá? A gente não vai tentar abrir ali o ponto e recolocar, vai pior. Pô, imagina, você está dentro de uma ala que nem estéreo é. Você vai fazer isso aí, já viu, na frente dos outros pacientes, pô, não tem lógica nenhuma isso. Você não faz isso não. Você vai embebedar ali com gás, compressa estéreo, tem que ser estéreo, vai embebedar com solução fisiológica, vai colocar ali sobre o local para promover a hidratação daquelas vísceras, a fim de evitar o que? A colabação. Esse é o cuidado de enfermagem que você tem que fazer. Todas as vezes que acontecer isso. Quais são os pacientes que podem apresentar evisceração, professor? Vamos lá, quais são os pacientes? Eu tenho um paciente que ele tem polo de infecção. Sabe o que é polo de infecção? Teve infecção no local do ponto. Isso dá evisceração, tá? Pacientes obesos, tá? Também compromete a cicatrização. Pacientes desnutridos. Bota uma coisa na tua cabeça. Paciente desnutrido não é paciente magro, hein? Tem muita gente que pensa que desnutrição é magreza. Não tem nada a ver. Desnutrição é um estado de carência de nutrientes no corpo. Tanto é que a desnutrição nós temos estágios. Então, cuidado com isso aí. Eu já vi muito aluno errar a prova. Eu vejo muito profissional já formado que cismou que desnutrição é magreza. Não tem nada a ver. Tá? Inclusive, você pode ter um camarada fortão que ele está desnutrido. Não sei se vocês sabiam disso. Tá? Então, toma cuidado com isso aí. Então, a desnutrição, tá? Aí, agora sim, estados graves de magreza, que está envolvendo um subtipo ali de desnutrição. A gente chama de caquexia, se não me engano. É isso aí mesmo, tá? Então, tem que tomar cuidado. Idoso. Idoso, a pele do idoso já é frágil. Então, compromete ainda mais a cicatrização do cara. Tá legal? Tranquilo? Então, isso pode ocasionar evisceração. Na maioria das vezes, na grande parte. Tipo assim, 100%, cara, se você não tiver um cuidado, de 90% pode acontecer. Não é que operou, vai eviscerar, não é isso. Eu tenho que ter essas condições ali. E se tiver, nós temos cuidados de enfermagem. Tudo bem? Tranquilo? Eu tenho a doença, mas eu também tenho o remédio ali para a gente dar para o cara, para ele melhorar. Ok. Vamos lá. As feridas de segunda intenção. Isso é importante. Se você observar aqui na imagem, a ferida de segunda intenção, ela tem tipo uma cratera. Ela tem tipo, abre aspas, um buraco ali. E o que vai acontecer? Acontece que nesse ferimento nessa cicatrização de segunda intenção, a minha pele, ela vai produzir substâncias, uma delas a gente chama de fibroblastos. Fibroblastos é uma substância com uma coloração um pouco esverdeada, mas não é aquele verde cor de maçã, não. É um verde meio fosco, quase
perceptível ao olho, tá? E aquilo ali é importante porque ela vai promover a cicatrização da pele. O que acontece nisso aqui? Isso é interessante. Na ferida de segunda intenção, as bordas, elas estão afastadas, está afastada ali a borda. Eu tive perda de tecido ali de maneira bem significativa, por isso que tem aquela cratera ali, tá? E o que vai acontecer? Aquela lesão, né, aquela cicatrização, ela vai promover um estado de inflamação, fica numa característica um pouco avermelhada, e pode apresentar infecção, como não pode apresentar infecção. Por que pode e por que não pode? Pode apresentar porque é uma porta de entrada. Bactérias elas vão posar ali. Falei posar, ficou até uma forma errada. Elas vão se depositar naquele local. Elas vão albergar, eu gosto muito de usar essa palavra, elas vão albergar naquele local ali. Isso aqui é albergar, né? Morar, habitar. Então, vai albergar ali naquele local, dá infecção, e essa infecção pode gerar um tipo de tecido que a gente vai ver no próximo slide. O que acontece? A maioria, tá? Ou melhor, todas as feridas por lesão, por pressão, elas são cicatrizadas por segunda intenção. Por quê? Porque eu tenho uma grande perda de tecido ali no local, tá? Eu posso apresentar uma infecção, como eu também não posso, e eu não tenho uma sutura para provocar ali no local. Então, isso é ferida de segunda intenção. Agora, o que é uma ferida de segunda intenção? Ferida de terceira intenção, desculpa, é o seguinte, é a mesma coisa da segunda. O problema é que ela vai ter um processo de cicatrização mais tardio, e por ela ter uma cicatrização de forma tardia, eu preciso que eu vou suturar, tá, aquele local, para quê? Para promover a cicatrização. Foi igual a minha perna. Eu tive um ferimento, e aí, só que eu não deixei. Aí os profissionais eles queriam, né, suturar o local, só que queriam pegar uma pele de uma região, colocar em outra, enfim. Ia fazer horrível aqui na minha perna, que eu não deixei, mas seria um ferimento ali de segunda intenção. Agora, para a gente fazer, ferimento não, cicatrização. Mas para fazer a cicatrização de terceira intenção, tem que ter uma boa anamnese ali no local. Porque qual é o erro? Olha só, se tu ler aqui comigo aqui no quadro laranja, está falando o seguinte: na cicatrização por terceira intenção, acontece uma aproximação das bordas, depois de uma preparação inicial do leito da ferida. O que ele está querendo falar? A ferida, ela tenta cicatrizar, faz um processo inflamatório, e aí o que vai acontecer? Aquilo ali está demorando, demora muito tempo, às vezes demora 3, 4 meses, demora até um ano para cicatrizar uma ferida. Que isso? A minha demorou um ano. E aí o que acontece nisso aqui? A gente vai tentar o quê? Aproximar aquelas bordas, vai fazer uma sutura. O problema todo é que eu tenho que verificar o estágio daquele ferimento, isso é interessante, tem que ver se não tem contaminação do tipo, porque eu posso piorar aquele local e até mesmo levar a amputação do membro, tá? Caso seja um membro que está com aquele ferimento. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Aí vamos lá, ó. Então a gente tem os processos aqui de cicatrização. Agora, a cicatrização, a gente tem os estágios dela. Eu tenho um estágio que a gente chama de estágio, tá, inflamatório, eu tenho um estágio de granulação e eu tenho um estágio de remodelagem. Tudo bem? O que acontece? Todo ferimento, você vai ver lá no hospital, lá no teu estágio, você vai ver, por exemplo, lesão por pressão. Você vai ver que o local ali ele é todo demasiado. O que é demasiado? Todo inchado o local. Você vê as botas ali grossas ali. Aquilo ali é uma fase inflamatória da ferida, igual essa foto aí do pé do cara. Por quê? Eu tenho um processo inflamatório, há uma reação vascular. Por que está escrito aí que tem reação vascular? Por quê? Porque dentro do vaso sanguíneo, a gente tem o quê? A gente tem substâncias que vão desencadear a cascata inflamatória do meu corpo. Então, por exemplo, eu tenho basófilo, tá? Eu tenho outras substâncias, eu tenho ácido aracnódico, tá? Que são processos que estimulam a inflamação que promove a cicatrização. Então, é muito normal, tá? Durante o estágio de cicatrização da ferida, o camarada venha ter inchaço, que é edema. É muito normal que aquele local venha estar com calor, normal. O ruim é quando está frio, aí tem que tomar cuidado, tá? E ele sente uma dor horrível ali no local. Então, é bem interessante. Esse processo ali de edema é porque as bactérias, elas estão ali, no corpo ele tenta destruir aquelas bactérias, tá? Fazendo um processo de fagocitose. Isso é bem interessante, tá legal? Então, a ferida, ela tem que ter isso aqui.
Segunda forma é a fase de granulação. Isso aqui é legal, ó. A ferida ela fica de coloração bem avermelhada. Essa granulação é a etapa onde eu vou criar novos vasos sanguíneos. Grava isso na cabeça de vocês. Como é que eu sei que uma ferida ela está cicatrizando de uma forma boa? Como é que a gente vai saber? Eu tenho uma ferida horrível, toda feia, e a gente está passando as coberturas, daqui a pouco aquela ferida dela começa a ter uma coloração avermelhada, igual essa daí, só que essa daí ainda está ruim. Essa ainda está ruim. Porque a cicatrização mesmo, ela é um vermelho bem vivo. Aquilo ali é porque está provocando o quê? Está formando novos vasos sanguíneos para nutrir aquele local, para mandar nutrientes para aquele local fechar aquelas bordas ali. Essa fase a gente chama de fase de granulação. O tecido é um tecido novo e a coloração é uma coloração geralmente o quê? Vermelha, tá? Aí olha só coisa interessante. Tá vendo essa parte esbranquiçada dessa ferida? Tá vendo? Tá ou não tá vendo aí? Sim. Beleza. Presta atenção. Todo esse local vermelho aí, é um tecido que a gente chama de tecido de granulação. Tudo bem? Beleza? Essa parte esbranquiçada aí é depósito de mineral. Nossa senhora, depósito de mineral foi ótimo. Pô, a aula está sendo gravada. Errado. É depósito de bactéria. Essa parte gosmenta esbranquiçada é bactéria que tem ali. Esse tecido, quando você vê uma ferida, não só assim, a gente vai ter feridas aqui horríveis aqui que eu vou mostrar. Quando você vê uma ferida, grava isso aí, leva até você morrer. Que eu tenho uma coloração esbranquiçada, e essa coloração esbranquiçada ela tem um tom até amarelado, é depósito de bactéria. Essa bactéria tá, como é uma coloração gelatinosa, como se fosse uma cola. A gente chama de biofilme. Para quem não sabe o que é um biofilme, biofilme é justamente o quê? Justamente como se fosse, abre aspas, uma gelatina que a bactéria ela tem, tá? Uma forma grudenta que a bactéria ela faz para colar sobre a superfície. Quando você vai na praia, tá? E você vê aquelas pedras cheias de musgo, já viu? Você vai lá na praia, você não vê aquelas pedras cheias de musgo, que o mar bate, fica até uma coloração meio oleosa, né? Parece até que a pedra está lubrificada, aquilo ali é biofilme, tá? É como a bactéria ela consegue se agregar numa superfície rígida. Então, às vezes você vai ter, tá, uma pessoa que está com esse tecido avermelhado, a gente chama de tecido de granulação. Se é tecido de granulação, a fase é de granulação, e às vezes ele está com essa bactéria ali no local. E aí, ó, eu vou fazer uma pergunta aqui, vamos lá, vou botar a Larissa aqui para Cristo aqui de novo. Aí, Larissa, você vai escrever lá no como é que é o nome do negócio? Vai escrever lá no prontuário lá do cara. Aí você vai botar o quê? Tecido de granulação com bactéria? Você vai escrever isso? Não. Como é que você vai escrever? Vai escrever o quê? Tecido de granulação com biofilme. Tudo bem? Tranquilo? Tem que botar dessa forma? Perfeitamente. Mas as outras pessoas vão entender? Sem sombra de dúvidas. Tudo bem? Tranquilo? Sempre será assim? Se apresentar, isso que eu estou falando para você. Se não apresentar, aí você tem que narrar de outro jeito. Tudo bem? Tranquilo, Larissa, ou não? Tranquilo, pessoal? Deu para pegar ou não? Fala a verdade aí, pô. Vai mentir não. Pô. Ué, mente não. Tranquilo? Show? Então isso é importante a gente saber. Aí vamos lá, ó. Peraí. Ih, caramba, passei aqui tudo aqui. Ah, não, tá certo. E a segunda de remodelagem, que é a terceira intenção, né? Você vê aquele leito ali, ó, tem a alteração avermelhada, rosado, um branco pálido, né? Onde a gente já tem o quê? 70% aqui da força original do tecido. Vamos lá. Agora vem cá. Muitas das vezes você vai ver um ferimento, tá? E às vezes você vai ver uma ferida que, cara, a ferida ela tá muito secretiva. O que é secretiva? Está eliminando muita concentração de secreção. Essas secreções têm cores. O que acontece? A gente chama de exudato. O exudato é nada mais nada menos do que uma secreção das feridas, e essa secreção é provocada devido ao processo de cicatrização. Toda ferida que está em processo de cicatrização, ela libera justamente essa secreção que a gente chama de exudato. Só que esse exudato que é provocado no processo de cicatrização, tudo bem? E se for uma ferida que ela é provocada por uma lesão por pressão, a cicatrização é de segunda intenção, lembra disso? Ela vai apresentar cores. Cada coloração, ela está identificando para mim como se encontra aquele local. Por exemplo, eu tenho vários tipos de exudato.
Eu tenho um que a gente chama de seroso, eu tenho um serohemático e eu tenho um hemático, entre outros. Por exemplo, o que é um exudato seroso? Ele tem uma coloração transparente, levemente amarelada, ela é bem aquosa, e aquilo ali identifica o quê? Identifica que aquele local está limpo, está livre de o quê? De infecção. Então, uma secreção serosa. No serohemático, é uma coloração de característica rósea ou vermelho claro, tá? É aquoso. Também não identifica muita vermelhidão. Geralmente é mais isso por ferida cirúrgica, isso acontece bastante, está bem secreativo, tá? A gente chama até de sanguinolento. Eu tenho uma ferida que é hemática, né? Uma coloração mais vermelha intensa, geralmente é compatível com sangue venoso. Isso acontece muito quando o camarada sabe o que ele tem. Ele vai para a cirurgia, ele volta da cirurgia, tem aquele curativo oclusivo, e aí a gente olha assim, aquele curativo está babando muito. O que é babar muito? Está muito secreativo. E aí você vai ver aquela secreção, você vai ver aquele exudato, está em coloração esse vermelho intenso. Aquilo ali pode ter o quê? Algum comprometimento vascular, tem que fazer a anotação, o enfermeiro ali tem que pedir ali, o médico ali, mas professor, o médico de rotina vai embora cedo, vai ter um plantonista. E ali a gente tem que fazer aquela intervenção ali no local. Porque aquilo ali pode ser até quase até de hemorragia. Então tem que tomar cuidado com esse troço aí. Tá legal? Beleza? Professor, mas sempre vai acontecer isso? Não. Mas, pô, você tem que entender. Tá? Aqui, ó. Então, ó, tem até uma ferida aqui, ó. Olha só que coisa linda, ó. Aqui, ó. Um determinado tipo de secreção, ó. Tá? Olha só aqui, amarelado. Tá? Tem um ferimento com exudato seroso aqui no local. Tudo bem? Eu tenho piemático. Piemático, né? O quê? Tem uma coloração esbranquiçada, amarelada, esverdeada. Isso aqui é interessante você saber. Toda vez que você pegar um curativo, tá? Você vai trocar um curativo. Aí você está trocando um curativo, você pega ali a gase daquele curativo velho. Você vê ali uma coloração esverdeada, amarelada, acastanhada, tá? Aquilo ali, cara, é bem espessa, né? Aquele tipo de exudato a gente chama de piohemático. Geralmente está muito, pode ser processo infeccioso. E eu tenho um que a gente chama de purulento, uma coloração muito esbranquiçada, mais avermelhada, mais amarelado, desculpa, mais esverdeado, está muito indicado com processo infeccioso. Ferida com infecção, ela é bem secretiva e é um odor fétido, tá? Isso é importante a gente saber, é um odor muito fétido que dá nesse tipo aqui. Então, veja bem, aqui, ó, não sei se você está entendendo mais ou menos onde eu estou querendo chegar. A gente está falando o seguinte, a gente falou da fase e aqui eu estou falando da secreção. Toda ferida ela pode ter exudato? Toda ferida ela pode ter exudato, sim. Tudo bem? Quanto mais avermelhado for, é bom. Agora, quanto mais um tom esbranquiçado, amarelado, esverdeado, é sintoma de infecção. Na maioria das vezes, em todas as vezes. Tudo bem? Tranquilo? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Aí, vamos lá, ó. Aqui que tá a brincadeira. A gente tem uma coisa... Isso é aqui fora da formatação. A gente tem uma coisa que a gente chama de lesões por pressão. Eu tenho estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio... Olha essa coisa aí. Estágio 4, tá? As lesões por pressão, elas são lesões que elas são provocadas devido a quê? Devido a uma obstrução por uma pressão numa determinada região. Então, essas lesões por pressão, há muito tempo falava que só se desenvolvia com o paciente aonde? Acamado, sobre o leito. Está errado. Hoje em dia não é mais isso não, tá? Hoje em dia as lesões por pressão, além disso, elas também podem ser provocadas pelo quê? Pela má imobilização de um determinado membro. Então, isso também é caracterizado como lesão por pressão. Inclusive, eu tive isso, tá? Vamos lá. Quais são os locais, tá, que a gente mais observa lesão por pressão? Quais são os locais? Cara, a gente tem inúmeros locais, mas os locais que a gente mais observa é a região região sacrocoxigeana, agora eu falei certo, tá bem ali na parte ali da parte inferior da região lombar. A gente tem na região calcânea, tá? A gente também pode ter na região, na cintura escapular, e também em casos muito pequenos, tá? Tipo assim, você vai trabalhar, sei lá, 4 anos no hospital, se tu vê 3 a 4 vezes, isso é muito. Na região coxigeana. Pô, professor, na região coxigeana não. Na região occipital, na nuca.
Pode desenvolver? Pode desenvolver. Que isso? Pode. Pode desenvolver. Eu já vi casos, eu já vi um de estágio 2, tá? Que não é nada, já vi já de estágio 3, cara. Então, tipo assim, é algo assim, surreal. Então você tem que tomar cuidado com isso aí. Cara, o paciente estava vivo, ficou vivo. Tá? Pô, mas isso não atinge o cérebro? Não, não. Porque antes de você ter teu cérebro, você tem a caixa craniana, você tem a aponeurose, que é uma manta muscular, você tem a pele e você tem um couro cabeludo. Sem contar que antes de bater o crânio, você ainda tem as meninges. Então você tem várias camadas até atingir tua cabeça. Tá? Mas mesmo assim não é muito legal, não. Vamos lá. Como é que é a lesão por pressão? Cara, a lesão por pressão, a gente tem os estágios. O primeiro estágio é o seguinte: na hora lá, quando você for trabalhar, quando você for fazer estágio, como é que você sabe que o camarada tem lesão por pressão? Você vê o paciente ali no leito, ali, o camarada é acamado, ou restrito ao leito também vai dar. Você olha, ele relata dor, incomodação. Você vira ali o paciente, ou pede para ele se virar, você vê que aquele local está avermelhado. Igual como está nessa foto aí. Aquilo ali já é uma lesão por estágio 1, tá? Então, aquilo ali já é uma lesão. Por quê? Porque a pele, ela está íntegra. O que é pele íntegra? Sem ferimento, ela está íntegra. Tá ou não tá? Tá. Mas está avermelhada. Esse é vermelho, é o que é um eritema. Tudo bem? E esse eritema, esse vermelho, ele não se desfaz. Ele não se embranquece. Aquilo ali, o que acontece? Aquilo ali vai começar a desenvolver um processo inflamatório. Esse avermelhamento, tá? É porque acontece o processo inflamatório, esse processo inflamatório por uma obstrução, e que dependendo da situação, olha só que coisa interessante, dependendo da situação, eu posso mudar a coloração, tá? Em vez de ser avermelhada, ela começa a ter um tom acastanhado. E eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, porque, pô, tô falando sozinho, vocês não estão falando nada hoje comigo. A pergunta é o seguinte, presta atenção na pergunta que eu vou fazer para vocês. Isso é importante porque isso aconteceu comigo, cara, e, pô, uma avaliação de um bom profissional muda tudo na vida do paciente. Qual é o grande problema? Presta atenção. Da coloração, ela está acastanhada. Quem é que sabe me responder isso aí? Qual é o grande problema? Quem é que sabe me responder isso aí? Ninguém? Ah, é brincadeira. Hã? Qual o grande problema da coloração ela estar acastanhada? Necrose? É, vai desenvolver necrose, tá certo. Mas qual outro problema que vai dar? Se eu estou mudando de cor, eu estou identificando que vai desenvolver uma necrose no local, sim ou não? Vamos lá, pô, vamos cooperar aí. Sim ou não? Vai ou não vai? Hã? Ah, pô, participa aí, pô. Vai, né? Tá, mas o que vai acontecer ali naquele local além disso? Tem uma necrose, né? Vai desenvolver uma necrose, tá? E só isso, só tá pensando mais em nada, não? Nada vem na tua cabeça? Vai acontecer uma coisa muito ruim ali naquele cara ali. O que pode acontecer? É um dano profundo, sim. Lembrando que a ferida ela sempre vai de dentro para fora, tá? As feridas elas sempre são de dentro para fora, nunca de fora para dentro, tá? E aí? Vamos lá. Por que que a cor ela mudou? Por que que ela deixou de ser vermelha para ela se tornar escura? O que aconteceu ali? Ah, professor, é necrose, tá? Mas o que originou a necrose? Pensa um pouco aí, para você responder. Aconteceu uma coisa horrível com esse paciente, que é um cuidado de enfermagem, tá? Infelizmente, poucas pessoas sabem disso. E aí? O que vai acontecer ali? Fala aí para mim aí. Perda do tecido vai ter. Isso aí não. O que tá acontecendo ali para desenvolver a necrose? E aí? Desidratação não, desidratação não tem nada a ver. E aí? É o que falaram aqui? Peraí, calma aí.
É muita coisa que eu tô vendo aqui, cara. Nossa, tô ruim de enxergar, cara. Falta de circulação. Tá, mas aonde é que tá acontecendo essa falta de circulação? Pensa aí. Pô, professor, mas caramba, tem que pensar. Pensar é bom. Aí você me complica. Complico nada. É só você reformular a tua resposta. A resposta tá errada. Você só não botou certo esse troço aí. Falta de circulação, mas falta de circulação. Mas como é que aconteceu esse troço aí? E aí? Hã? Olha lá, pô, Lari, escreve aí também, Lari. Pô, tu gosta de perguntar a beça. Vai lá, vai embora. E aí? Pamela também, Pamela Rezende, Pamela Ananes. E aí? Ananes, nada a ver. E aí? Tô pensando, pô, tá demorando muito pra pensar, pô. E aí? Vambora, pô. Isso é importante você saber. Não, morte do tecido a gente sabe que vai dar. Mas o que tá originando a necrose ali? Não. Aí é o motivo. Mas por que deu necrose ali no cara? Tem que ter um motivo. Afetou a circulação? Ok, beleza. Mas como é que afetou a circulação? Circulação você tem dois tipos. Qual é a circulação que você tem no teu corpo? Tem a venosa e tem a arterial. Sim ou não? Sim. E aí? Ai, meu Deus do céu. Não entendi nada agora. E aí? Vamos lá? Te explicar? Então vamos embora. Presta atenção. Toda vez que você tem uma pressão num determinado local, seja pelo próprio peso do paciente no leito, ou seja até mesmo por uma imobilização, nesses casos pode ser por uma imobilização ortopédica, o que acontece é o seguinte, você provoca algo que a gente chama de insuficiência venosa ou insuficiência arterial, tá? Caramba, o problema da lesão por pressão é que desenvolve no paciente insuficiência venosa e insuficiência arterial. Se for lá no pé, quando está muito próximo do dorso do pé, é venosa. Se for mais próximo do tornozelo, é arterial. Por quê? Porque ali você tem a artéria tibial e ali você tem o conjunto de vasos no dorso do pé. O que acontece nisso aqui? Quando você está mudando a coloração, você está tendo uma insuficiência dos vasos sanguíneos, existe essa palavra, essa insuficiência está gerando uma isquemia no local que vai fazer com que mude de cor. A coloração ela deixa de ser uma coloração avermelhada e ela passa a ser uma coloração o quê? Acastanhada. Minha pergunta é, o local, ou melhor, a temperatura, ela vai ficar mais quente ou ela vai ficar mais fria? E aí? Boa. Eu vou começar a esfriar aquele local. Toda vez, você pega uma ferida, que ela está ali fria, eu tenho uma insuficiência venosa ali no local. Ah, professor, tá aí. Vamos lá. Veja bem, presta atenção. Aí tem uma insuficiência no local, eu tenho perda de vaso sanguíneo. Você escreveu lá no teu caderno, eu já dei essa aula para você, diferença de infarto para isquemia. Não dei ou não dei essa aula para vocês? Eu já dei isso, está no teu caderno, hein? Depois eu escrevi isso lá no caderno, lá depois eu vou falar quando escrevi, eu escrevi, hein? Qual é a diferença de infarto para isquemia? De infarto, tá certo, de infarto para isquemia. É que o infarto eu tenho perda de vaso. Então aquela área ali, ela está infartada. Ela está desprovida de sangue. Então perde tecido, pô. Beleza. Se eu perdi tecido, você concorda comigo que aquilo ali vai formar êmbolo no local? Vai ou não vai formar um êmbolo ali no local? Vai formar um êmbolo no local. Sabe o que vai acontecer com esse paciente? Embolia. Todo paciente que tem lesão por pressão, que o local é um local acastanhado, é um local que vai desenvolver um tipo de necrose toda vez. E o grande problema da mudança de coloração que está identificando a necrose é que esse paciente ele tem um índice muito alto de desenvolver embolia. Por quê? Porque a necrose, a formação dela, ela faz com que a pessoa ela venha a ter embolia venosa ou embolia arterial, ou até mesmo levando uma embolia pulmonar. Por quê, professor? Porque aquele fragmento ele se desprende, tá? É um êmbolo, ele
entra na circulação, ele obstrui ali a passagem para o pulmão e aquele paciente ele vai a óbito. Por isso que muitas das vezes, além dos curativos que a gente exerce, tem os medicamentos, que são medicamentos antitrombolíticos, para evitar justamente o quadro de embolia pulmonar nesse paciente. Então, isso é extremamente crucial na hora da sua avaliação. Então, grava isso de hoje em diante para você. Se o paciente ele tem essas situações, se o paciente ele tem uma lesão necrótica, esse camarada ele tem um forte índice de desenvolver embolia pulmonar. Todos, sem nenhum tipo de exceção. E aí a gente tem que dar os medicamentos ali. Não adianta aquela historinha que passa a pomada que resolve. Não está resolvendo nada, isso é mentira. Ah, mas fulano de tal falou que é para passar. Me desculpa, mas fulano de tal está enganando você. E você tem uma grande chance de morrer e perder ali teu mesmo. Então toma cuidado com isso aí. Por isso que você tem que ter uma boa avaliação. Aí alguém está perguntando, professor, o que a gente tem que fazer para evitar essas complicações? Vamos embora. Então a gente vai falar da forma de prevenção, ou seja, você não tem, e por mais que você não tenha, eu não posso deixar que isso venha desencadear em você. O que a gente vai fazer? Eu tenho a mudança de decúbito. A mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Isso é papel da enfermagem. A maioria, cara, isso que eu estou falando é protocolo da Anvisa. A Anvisa que fala isso. Foi lá em 2012 isso. O que acontece nisso aqui? Não, 2015, essa porcaria. 2015. O que acontece é o seguinte. Porcaria mal dizer, tá? Então, o que acontece é o seguinte. Diz que é papel crucial da enfermagem. Todo paciente que desenvolve lesão por pressão no hospital é porque não está virando ele. Tem que virar esse camarada. Tem que virar o tempo todo, constantemente. Tá? Então, isso é extremamente importante. Fala, Larissa, tu levantou a mão. Professor, Oi. mas no caso do paciente já ter adquirido a lesão por pressão, tem Certo. como a gente evitar de ficar nesse tão acastanhado e dar esses problemas? Tem. Aí o que a gente tem que fazer? No local, a gente tem as coberturas. Epa, falei errado. A gente tem as coberturas. Quase não saiu. A gente tem as coberturas para tecido necrótico. A gente faz uma coisa que a gente chama de desbridamento. Desbridamento é a retirada desse tecido, abre aspas, podre, morto, tá? Desvitalizado também é o nome dele. Necrótico, desvitalizado é a mesma coisa. Chamava muito de desvitalizado. E a gente vai utilizar substâncias que a gente chama nós chamamos de substâncias enzimáticas, onde vai promover o desbridamento químico. Só que, presta atenção, em algumas situações, tá? Às vezes, às vezes vai acontecer isso aqui, Larissa, ó, deixa eu só dar uma adiantada aqui para você aqui. Às vezes foi o que aconteceu com a minha perna. Às vezes você tem isso aqui, ó. É uma lesão por pressão não classificável. O que acontece? Você consegue ver o estágio dela? Não. Porque toda lesão por pressão, quando a gente fala de estágios, eu estou falando do aprofundamento dela. Tudo bem? Então, o primeiro estágio, ele só atinge a epiderme. Uma coloração avermelhada ou uma coloração acastanhada. O que eu digo para vocês é que quando está acastanhada é que vai fazer um processo necrótico. Tudo bem? Tranquilo? E muitas vezes, foi o que aconteceu com a minha perna. Minha perna foi assim mesmo. Estava avermelhada, se tornou ali acastanhado, daqui a pouco formou essa casca aqui, ó. Tomou isso. Qual é a lesão? Eu não sei. Por quê, professor? Porque lesão, os estágios são os tecidos que acomete. Por exemplo, a lesão de primeiro estágio, né, ou estágio 1, tanto faz, né, é o quê? Ela acomete a epiderme, uma coloração avermelhada, igual como tem esse desenho aqui, ou uma coloração acastanhada. Vai dar necrose no cara. A de segundo é o quê? Ela tem uma perda da pele, né, parcial, ou seja, atinge aqui a epiderme e a derme, tudo bem? Vai ter uma coloração rosa ou avermelhada, ela pode estar úmida, tá? Ou muitas das vezes pode estar com bolhas na região. De estágio 3, essa é ruim. Eu tenho perda da pele, ela comete a epiderme, a derme, tá? E a hipoderme, tudo bem? Isso aqui é bem característico, só que eu não atingo o músculo, não dá para ver o músculo, muito menos o osso desse cara. Agora, de estágio 4 é pior de tudo, ó, aqui, ó. Eu, infelizmente, o quê? Eu estou expondo, olha só como é que tá, ó. Eu exponho justamente o quê? Ela comete tanta musculatura, ela comete, e muitas das vezes pega até ligamento cartilagem do osso. O problema todo é que se não tiver uma intervenção, aquele tecido ali, ele vai
necrosar, esse paciente ele pode até ter amputação do membro. Que isso, sim, porque atinge a musculatura, tá? Atinge uma película que recobre o músculo que a gente chama de face, onde vai desenvolver a fasciomelite. Aquilo ali apodrece, aquilo dá necrose, a camada tem perda ali do membro. É muito complicado mesmo, tá? Agora, tem umas que vai desenvolver isso aqui. Por quê? Toda ferida, tá? Como é estágio, uma, né, se não tratar, ela vai desenvolvendo a outra. Tudo bem? Tranquilo? Então, por exemplo, às vezes você pega uma ferida de estágio 1, teve lesão venosa, mudou a coloração, ficou acastanhada, tá uma parte fria, e aí, com o passar do tempo, você vê isso aqui, ó, perda da pele em sua espessura, tá? Só que, ó, se você reparar bem, ela tá encobertada, por esfaciou ela até mesmo aqui mais caro, ó. E aí você vê essa casca ali. Tem como você ver o tecido que foi acometido? Não tem como. Não dá. Tem como você saber se foi a derme ou hipoderme, se atingiu o músculo ou coisa? Não tem. Ela é não classificável. Aí olha só coisa interessante, ó. Quando você tem uma lesão por pressão que ela é não classificável, que é essa daqui, isso aconteceu na minha perna, aqui não dá para fazer apenas desbridamento químico. O que é isso? Não tem como você só colocar uma solução que vai retirar aquilo ali. Não dá. Eu vou ter que fazer uma coisa que a gente chama de desbridamento mecânico. Ou seja, eu vou desbridar, eu vou retirar aquela, abre aspas, aquela carapaça ali, para eu expor aquele tecido, para eu colocar o que as substâncias necessárias para fazer o processo de cicatrização. Porque se eu deixar aqui do jeito que está, o que vai acontecer? Internamente eu não estou vendo, eu estou acometendo os outros locais, que pode acometer músculo e pode acometer o que? Osso, que leva a amputação do cara. Aí dá um processo que a gente chama de osteomelite, que é a inflamação e infecção no osso, levando à perda do membro. Tá legal? Tranquilo? É uma coisa muito complicada, mas é fácil de tratar, só que a gente tem que ter uma boa observação ali do profissional. Tudo bem? Cadê? A lesão de pressão. Como é que é? A lesão por pressão, não é isso? Vai evoluindo. Tipo, primeiro estágio 1, depois o 2, etc. Ou já começa determinado estágio? Não. Eu tenho os estágios ali, elas devem seguir essa ordem. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? O que vai acontecer, Larissa, é o seguinte. Eu posso ter uma lesão de estágio 1, foi o que aconteceu com a minha perna. Tá? Ela estava a coloração avermelhada, estava bem inflamada, bem edemasiada, mudou o tom, e aí eu comecei a ver que estava tendo perda dessa pele. Ou seja, estava formando essa casca, tá, escurecida. O que acontece? Eu tive uma lesão por pressão de característica não classificável. Por quê? Não tem como a gente ver, nesse momento, qual o tipo de estágio que ela está. Eu só vou conseguir ver o estágio dela quando eu retirar o que essa cara passa aqui. É onde está bem escrito aqui, ó. Depois de retirar, né, quando é removido que esse tecido, né, aí a gente vai saber se ela está de estágio 3 ou de estágio 4. Por quê, professor? Porque eu vou ver o aprofundamento dela. Tudo bem? Tranquilo? Deu para me entender? Nisso aqui, eu tenho que ter um desbridamento que a gente chama de desbridamento mecânico. Quem faz isso? Pode ser um médico, o médico ele pode fazer isso no setor de sutura, ou até mesmo um enfermeiro, ele pode fazer esse tipo de desbridamento, sem problema algum. Tá legal? Em algumas situações, isso é importante. Isso que eu estou falando, eu estou narrando a minha experiência própria. Em algumas situações, lembra do exudato? Aquilo ali pode estar um exudato ali. Eu posso fazer a drenagem no local. O que é drenar? Eu posso retirar o líquido fazendo desbridamento? Pode ou não pode? Pode sim. Tá? Pode fazer drenagem com desbridamento? Pode, e não tem problema algum nisso que eu fiz. Então, o que acontece? Faz o desbridamento, faz a drenagem, você retira aquele local ali para justamente a gente promover o conforto daquele local, ou seja, reduz a tensão, tá? E, como é que se fala? Para a gente fazer o processo de cicatrização. Eu vou deixar a Débora falar, mas só concluindo aqui a explicação, é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Aí, Débora, se você já quiser já engatar na resposta à pergunta, para mim está ótimo. A pergunta que eu queria falar com vocês é o seguinte: com isso tudo que eu estou explicando para vocês, aconteceu na perna da pessoa, eu posso pegar eu posso pegar talas compressivas
e comprimir aquele local? Sim ou não? Pergunta que eu faço para você. Estou falando de membro superior, membro inferior. Pode comprimir ou não? Preste atenção que vocês vão responder aí, hein? Minha pergunta é, o camarada ali, ele tem insuficiência venosa ou não tem insuficiência venosa? Sim ou não? Tem insuficiência venosa ou não tem, pessoal? Tem ou não tem? Tem insuficiência venosa. Eu acabei de responder aí em cima. Tem. Se ele tem insuficiência venosa, ele tem chance para embolia? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Ele tem que tomar medicamento para evitar aquilo ali? Ou é só ficar virando ele para um lado e para o outro? Não pode, pô, vai virar para um lado e para o outro e aí? Não vai tomar remédio não? Vai deixar ele assim? Você vai virar ele de um em um segundo para adiantar nada. Tem que tomar medicamento. Medicamento que é antitrombolítico ali para evitar a formação de trombose e embolia ali naquele cara ali. Beleza. Pô, se ele está com insuficiência venosa, eu vou utilizar meia compressiva sim, senhor. Porque as meias compressivas, o que ela vai fazer? Ela vai reduzir a tensão vascular e vai promover o que? A circulação, favorecendo o processo de cicatrização. A gente pode usar meia compressiva sim em lesões por pressão de membro inferior, onde está cometendo a vascularização. Pode fazer e não há problema algum. Qual, professor? Pode fazer? Pode. Fizeram em mim? Tá? Então não tem nada a ver isso não. Tudo bem? Tranquilo? Estou falando de membro inferior, hein, pessoal? Pô, não tem como é que tu vai botar a meia compressiva dentro da saca do cara? Tá em membro inferior, você pode fazer isso, não tem problema algum. As meias compressivas, ela se chama compressiva para justamente favorecer o processo de circulação. Tá joia, beleza? Sim ou não? Deu para entender isso aí? Aí fala aí, Débora, tu que levantou a mão que tu queria falar, eu te cortei. Tá? Então a gente pode fazer. Aí olha só, pergunta que vocês vão. Aí vamos lá. Pô, professor, então, vamos supor que eu estou cuidando de um paciente em casa. O que tem ele? Ele tem uma lesão por pressão em membro inferior. Tá. Ele tem tudo isso que o senhor me falou. O que tem? Aí ele foi. Você não vai fazer desbridamento da casa da pessoa, né? Você não vai fazer isso, né, senhores? Então, toma cuidado. Ah, professor, não pode fazer em casa, não? Pô, como é que você vai desbridar uma pessoa dentro da casa dele? Você vai desbridar com uma faca? Pô, pelo amor de Deus, né? Aí é arrego. Mas aí você tem que orientar a pessoa, você tem que orientar o familiar. Ah, mas fulano de tal falou que não tem nada a ver. Cara, tem a ver sim, senhor. Tá? Então procura outra pessoa, sempre é bom você pedir mais de uma opinião de um profissional, porque aquele negócio, cara, profissional qualquer um é. Tem profissional que erra, coitado. Não é fazer o quê? Quer dizer, errar não pode, né? Mas erra, né? Então sempre é bom você pedir mais de uma orientação. Por exemplo, quando tem um professor ensinando para você, vamos supor que eu estou te ensinando aqui, você ficou com dúvida, você falou, pô, tu está falando coisa que não tem nada a ver. Você não vai ficar com a dúvida, você não vai perguntar ao outro professor para ver se eu estou falando errado ou não. Mesma coisa é profissional. Aí você tem um profissional, coitado, dá uma má informação, e você ficou ali com a cuca ali pensando, fala, peraí, vou perguntar para outra pessoa para ver se é verdade. Mesma coisa, você tem que orientar o cara, porque às vezes uma informação errada mata uma vida ou salva a vida. Então você pega esse camarada, tá ali, vai lá, ó, tem uma lesão por pressão não classificável, né, tem um tecido esfacelo, uma escara ali, e aí, meu irmão, vai lá para fazer o desbridamento para a gente ver qual está, se é estágio 3, se é estágio 4 daquele ferimento. Fez aquilo ali, tem que passar no angiologista para utilizar essas meias compressivas para evitar as complicações ali na perda dessa pessoa. Tem que fazer isso, professor? Tem que fazer isso, porque não adianta você somente, estou falando em membro inferior, porque não adianta somente você só fazer o curativo pensando que vai cicatrizar e amanhã ele vai jogar bola, vai andar, vai levantar, vai correr. Isso não existe. Tem que utilizar essas meias compressivas sim. Tá? Então, isso é extremamente importante. Então, meia compressivas eu posso utilizar para paciente que tem esse tipo de lesões em membro inferior e não tem nenhum tipo de complicação. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Tá? Então, isso é importante a gente saber. Show? Vamos lá? Tá acabando, tá acabando. Então, ó, só retornando, então são os estágios. Então, tem o estágio 1, o que você tem que entender? A pele ela é íntegra. O que é uma pele íntegra? Não tem ferimento nenhum. O que acontece é o seguinte, eu tenho um eritema, que ele não está se esbranquecendo, e esse eritema aqui, essa cor avermelhada, com o tempo ela começa a mudar de cor, ou seja, ela torna uma cor mais escura, aí é perigoso, ó. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho uma mudança na sensibilidade e na temperatura. O que é mudança na sensibilidade? É o quê? Você toca, dói? Não, começa a ficar dormente. O local fica dormente,
E aí o que vai acontecer? O local ele torna-se dormente, a temperatura ela começa a se esfriar e você observa que a textura daquela pele ela começa a se endurecer. Ou seja, aquilo ali, com o tempo, pode, não estou dizendo que sempre vai acontecer, tá? Mas pode desenvolver uma lesão, desculpa, por pressão não classificável. Assim também, como isso pode se aprofundar, desenvolvendo uma lesão para o estágio 2, do estágio 2 ele pode se desenvolver para o estágio 3. Tudo bem? Tranquilo? Isso é importante a gente saber. O estágio 1, ele tanto pode desenvolver uma lesão não classificável, como ele também vai desenvolver o estágio 2 e o estágio 2 para o estágio 3. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender essa parte aí ou não? Deu para pegar? Deu? Ah, voltou. Ih, volta e apaga. Beleza? Tranquilo? Show? Agora a câmera voltou. Está apagando, mas está indo aqui de boa. Mas o que você tem que entender? Tá? Toma cuidado só com esses links que você vai fazer para não bolar a cabeça de vocês. O que você tem que entender por enquanto como aluno? Tem que entender o seguinte: você tem que entender como é conceituado os estágios dos ferimentos. O primeiro estágio, a pele está normal, o problema é que está uma coloração avermelhada, demora para sair essa coloração, e em vez de sair, não sai, piora, ela pode mudar de cor. Aí é o problema todo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? O estágio 2, deixa eu só passar aqui para a gente aqui. Está acabando já. O estágio 2, o que acontece? Aí, ó, a pele ela não está mais íntegra. Ela está uma pele não íntegra. Por que é uma pele não íntegra? Porque já tem ferimento. Só que é um ferimento aprofundado? Não. Ele é um ferimento que ele ainda é superficial se comparado com 3 e 4, só que ele atinge o quê? A epiderme, ele atinge o que? Parte da derme. Isso é importante. Então, ó, foi o que eu botei aqui, ó, a exposição da derme, o leito da ferida. O que é o leito da ferida? Do local do ferimento, tá? Ele pode ter uma coloração rosa, igual esse desenho, igual essa foto aqui, ó, tá até bonita essa foto, ou ela pode ter uma coloração avermelhada. Pode apresentar uma umidade, às vezes o paciente pode ter uma bolha ali, tá? Ele pode ter um exudato seroso. O que é exudato seroso mesmo? O exudato seroso é isso aqui, ó, ó, coloração transparente, tudo bem? Líquida aquosa, isso acontece muito com o paciente, tá? Isso é interessante. E olha só, essas lesões geralmente resultam em microclima inadequado. Olha só aqui, ó, aí, ó, quais são as consequências da lesão por estágio 2, ó? Resulta em microclima inadequado. Então, por exemplo, umidade. Então, isso é importante. Por que a gente não pode deixar o leito do paciente umedecido? Porque o leito umedecido provoca lesão por pressão. Aí, olha só que coisa interessante. Cara, isso é muito legal a explicação. Por que a gente não pode deixar o paciente, tá, com presença de eliminação intestinal e vesical? Porque tanto as fezes como a urina provocam o surgimento de lesões na pele desse paciente. Essas lesões nós chamamos antigamente chamava muito de úlcera úmida, que ela é provocada por fezes e urina. Tá? Então isso é importante você saber. Então aquilo ali vai provocar esses tipos de lesões para o estágio 2. Caramba! E olha só o que eu falei lá na aula prática. Tem cisalhamento. O que é o cisalhamento? É você esfregar. Na hora que você vai levantar o paciente, você esfrega, tem um atrito da pele dele com o leito. Então, tem que tomar cuidado com isso aqui. Geralmente, quais são as regiões? Região pélvica, região calcânea. Geralmente dá muito esses estágios aí. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Aí, ó. Geralmente está associado, né, com ferida traumática, né, queimadura e abrasão. Beleza? Tranquilo? Show? Aí, ó. Você vê que uma coisa leva a outra. O estágio 3, ó, aí, ó, coisa feia, ó. Você vê que é bem aqui na região da sacra, ó, é o que a gente mais observa nos pacientes. Não que ele tenha só na região sacra, mas é maior abundância você vê geralmente lesão por pressão na região sacra. Por quê? Porque justamente onde o peso está depositado ali. Mas você vai ver em outras regiões, como eu acabei agora de falar. Qual que é a diferença? Eu só estou repetindo só para gravar na tua cabeça. O estágio 3, a gente está comentando o quê? Epiderme, derme, hipoderme. Então você vê bem ali a gordura ali, tá? A gente tem danos ali variados, é uma lesão profunda, tá?
só que não acomete nem músculo nem osso. Quando você vê uma ferida, que os outros até falam, pô, peguei um paciente que tem uma ferida que dá até para colocar meu dedo ali dentro. Não é isso? Quer dizer, não sei se você já ouviu falar, as pessoas falam muito isso. Pô, o paciente tem uma ferida, dá até para colocar minha mão ali dentro. Aquilo ali é uma ferida que é uma lesão para o estágio 4. Por quê? Porque quando você toca ali o osso, você pega ali a face do paciente, aquilo ali é um tipo de lesão. Tudo bem? Então grava isso, que lesão é em relação à profundidade, à extensão daquela ferida. Tudo bem? Aí, ó, só incrementando mais a explicação, tem ferida que a gente chama de ferida crônica e tem ferida que ela não é crônica. Crônica por quê? Porque ela vai ficar ali eternamente? Não. A gente chama de crônica porque demora para cicatrizar. Geralmente as feridas que elas têm a borda arredondada são feridas que demoram para cicatrizar e a gente chama de feridas crônicas. Tá legal? A cicatrização geralmente ela é tardia. Tá? Então isso é interessante a gente saber. Igual o caso aí, cicatrização tardia. Agora, além desses ferimentos, ou melhor, além desse aprofundamento e extensibilidade, a gente tem os tipos de tecido que a gente tem nessas lesões. Geralmente, os tecidos a gente vai ter mais no estágio 2, no estágio 3, estágio 4. Né? Por exemplo, vamos lá, quais são os tipos de tecido que a gente pode estar dentro da ferida? A gente pode ter um tecido epitelial, ou seja, recém-cicatrizado, coloração aqui avermelhada aqui, ó, o rosa claro. A gente tem um tecido de granulação, isso aqui é legal, ó. O tecido de granulação é um tecido bem vermelho, um vermelho vivo, brilhante. Esse vermelho vivo e brilhante é um tecido que está em processo de criação de novos vasos sanguíneos. O que acontece? Quando você está fazendo curativo com uma ferida que está tendo esse tecido, o ferimento está legal, a cicatrização está boa, e a gente não pega o algodão e algodão não, a gente não pega a gás e passa ali, você não limpa ali interiormente, você vai lubrificar com soro fisiológico. Por que, professor, não posso fazer isso? Como o vaso está sendo criado, se você pegar ali um algodão não, uma gaze ali, você pode romper aqueles vasos sanguíneos e aí você piora o quadro daquele paciente. Então, você não faz isso. Outra observação, toda ferida, para ela ter uma boa cicatrização, até mesmo para ela tirar a bactéria e desbridar tecido necrótico, ela tem que ter uma boa hidratação. Então, o leito da ferida tem que estar bem úmido para as soluções atingirem ali aquele ferimento para a gente iniciar o processo de cicatrização. Tá? O outro, isso é importante. Eu lembrei aqui agora. Tem muita gente que duvida isso aqui, ó. Eu vou ter assim, tecido de granulação, tecido viável para cicatrização quando saudável. E ele apresenta uma coloração vermelho vivo. Não confunda com coloração rosa opaco. Você vai ver, às vezes, um paciente não está nessa cor assim vermelha, está uma coloração rosa opaco, tá? E aí o camarada, ele bota lá, ele narra lá que é granulação. Não é granulação. Aquilo ali é um tecido desvitalizado. Aquilo ali vai dar esfacelo, por quê? Porque se eu não tenho sangue, eu não tenho um sistema imunológico. A bactéria vai se depositar ali, vai aglomerar e depois vai necrosar. Tá legal? Para ser tecido de granulação, tem que ser tecido bem vivo. Então, vermelho vivo ali. O necrose, né? A gente tem dois tipos de necrose. Tem uma necrose seca, porque está desvitalizado, não tem nenhum tipo de consistência sanguínea aqui. Eu tive perda aqui desse tecido, tá? E essa necrose, ela pode ser tanto uma coloração escurecida como também acinzentada. Só que a necrose é o seguinte: eu tenho a necrose seca, eu também tenho a necrose que a gente chama de necrose úmida. Ó, essa foto aqui está muito bonita, ó. Necrose úmida. Por que é necrose úmida? Ó, tecido completamente digitalizado, mucoide. E se você reparar bem, ó, eu tenho o quê? Uma coloração esverdeada aqui no local, como também amarelada. Tudo isso aqui, ó, esse tecido aqui amarelado, tá? É bactéria, tá? Quando você vê um leito de uma ferida que está só amarelado, não sei se eu... não, passei. Só amarelado esverdeado é esfacelo, ou seja, presença de bactérias aqui no local. Tá legal? Agora, quando você vê essa imagem, parecido com isso aqui, a gente chama de necrose de liquefação, esfacelos ou necrose úmida, tá? Então, são nomes aqui que eu posso dar para essa região. Da mesma forma,
Olha aqui que interessante. No tom vermelho intenso, aqui no tom vermelho vivo, tá ou não tá? Tá. Pô, se é vermelho vivo é o quê? Tecido de granulação. Só que aí você olha aqui no local da ferida, pô, tem vermelho, mas mesmo assim, não é isso aqui, hein? Se tiver isso aqui, não é mais esse cara aqui de baixo, não. Aí você observa aqui que tá amarelado e esverdeado. O que é aquilo ali? Placa de bactéria. Então, qual é o nome que eu dou? Tecido de granulação com biofilme, ou tecido com biofilme aderido ou de granulação. Professor, o que a gente vai fazer nesse tecido aqui? Aí a gente vai ter as coberturas, que elas são importantes para justamente fazer o processo de cicatrização. Quais são os tipos de cobertura? Quais são os tipos de solução que a gente tem? Aqui, ó, eu coloquei algumas delas aqui para gente. Eu tenho a colagenase, tá? Que é esse camarada aqui, ó, bem onde eu estou passando aqui a mão. A colagenase ela é importante para fazer o desbridamento químico, então ela é muito utilizada ali para tecido necrótico, tá? Menos, tá? Lesões não classificáveis, porque o desbridamento químico não vai acontecer, aí tem que ser um mecânico ali, tem que realmente retirar aquele tipo de tecido. Eu não sei se foi alguém da turma de vocês que falou o seguinte: professor, quando vai fazer o desbridamento, dá anestesia? Não, não dá anestesia. Aí então a pessoa sente dor? Lógico que não. Porque se o tecido está morto, você teve também perda o quê? De nervos naquele local. Então a gente não faz ali a anestesia no paciente. A gente leva o paciente até aquela ala, onde vai ser feito o desbridamento, faz ali a antisepsia do local, né? O profissional ele tem que estar todo paramentado, as luvas são luvas estéreis, e ali a gente vai fazendo ali o corte daquela região para expor de fato a região que está comprometida, para que depois a gente possa utilizar a cobertura apropriada para fazer o processo de cicatrização, para combater qualquer tipo de infecção, até mesmo possíveis e eventuais tecidos necróticos que podem ser originados posteriormente. Tá legal? Então a colagenase vai fazer isso. Eu tenho também a papaina. A papaina é uma cobertura derivada do mamão papaya. Ó, isso é importante. Ó. Se você tem alguém da tua família que está com lesão por pressão, estimule ele a comer mamão papaya, auxiliando no processo de cicatrização. Caramba, não sabia disso não, então você está sabendo agora. Tá? A papaina, ela também é importante para o processo de cicatrização. Ela, geralmente, se eu não me engano, ela é mais por cicatrização não, é mais por tecido esfacelos, isso é importante. O Curatec é mais de granulação, tá? Eu tenho outra aqui também, que é o Aquagel, também é extremamente importante. Então, tem algumas coberturas ali que eu vou utilizar para cicatrizar aquele leito ali. Beleza, tranquilo? Fala comigo, minha amiguinha. O carvão ativado também poderia ser utilizado, né? Olha, eu esqueci de passar ele, né? Quem foi que falou aí que eu não vi? Eu, Débora. Ah, tá. E aí, tá sumido, hein? Ó, o que acontece, o carvão ativado... Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui dele aqui, peraí. Deixa eu fechar aqui. Peraí. Vai sair daqui, foi proposital. Aí deixa eu pegar outra carvão ativado. E não, peraí. É o Curatec, tá aqui. Apaguei aqui ele aqui de bobeira. Ó, o Curatec é o carvão ativado, tá aqui, ó. Deixa eu só botar ele aqui para vocês aqui, aguenta aí. Jogo rápido aqui, peraí. Esse aqui? É. Tá aqui. Vende até no Mercado Livre, ó. É caro isso aqui, ó. 72 conto. Um pacote desse. Aí, geralmente, o curativo você faz o quê? 2 vezes ao dia. Pode-se fazer, de manhã e de noite. Então, imagina aí, ó. Aí, num dia, você gastou quanto? 100 e quanto? Ih, rapaz, tô ruim de conta. Dá 144, não é isso? Isso, 144 reais, caraca. Em um dia. Imagina duas vezes ao dia, durante uma semana. Vê aí quanto tu gastou. Dinheiro pra caramba. Então, ó, esse aqui que é o carvão ativado, né? O nome da marca é o Curatec. Isso aqui que eu estava falando aqui pro dia para vocês. Esse carvão ativado, o que acontece? A gente vai colocar sobre o leito da ferida, só que você não abre isso aqui. Tem gente que perfura esse pacote. Tô dando até usão aqui, ó. Não pode fazer isso, por quê? Porque senão você vai dar intoxicação nesse paciente. Você coloca, geralmente coloca muito esse necrose úmida,
tecido esfacelo, necrose úmida, ou seja, esfacelo com necrose, odor fétido. Você coloca sobre o local, coloca ali, tampa, né, para fazer ali o coxim, para você fazer esse desbridamento. Ele é muito bom, ele tem uma ação ótima com esse tipo de tecido, uma ação bactericida muito legal para a gente remover aquele tipo de situação. O que você não pode fazer é abrir o pacote, aí ferrou tudo. Aí você pode até contaminar o paciente, não é que o paciente vai morrer, mas ele tem contaminação. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Deu para pegar, Débora, ou não? Deu, obrigado, professor. Tá. Mais alguém quer fazer uma pergunta aí? Ana Luta, Larissa. A Larissa está com uma levantada. Fala aí, Larissa. Não? Peraí, alguém mandou mensagem aqui. Canta aí. O que você está de boa? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Algo do tipo? Não? Então, ó, deixa eu... Vou interromper aqui a gravação. A gravação será salva no Google Drive.